E aí, galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui uma entrevista com mais um aluno do curso. Hoje a gente vai estar falando aqui com o Felipe. Você provavelmente já usou um filtro dele, ou se você nunca usou, você já viu alguém utilizando. Ele tem vários filtros que estão bombando bastante aí na internet. Bom, diz aí pra gente então qual o seu nome, a sua cidade e também o seu user do Instagram. Bom, gente, tudo bem? Eu sou o Felipe Arantes, eu moro em São Paulo e meu Instagram é Felipe Arantes e Felipe é com I. Bom, e o que você fazia antes de começar a criar filtros, Felipe? Eu ainda faço, na verdade, eu sou diretor de arte, eu trabalho em agência de publicidade tem 10 anos, completou 10 anos agora, e continuo exercendo essa função, mas em paralelo eu tenho a minha empresa que produz filtros para várias marcas e criadores aí da internet. Bem, e como e por que você começou a criar filtros? Bom, na verdade eu comecei a criar porque eu vi a necessidade na agência que eu trabalhava anteriormente. A gente precisou contratar uma pessoa de fora para fazer esse filtro. E quando eu vi o valor, eu falei assim, nossa, eu preciso aprender a fazer isso. Então, naquele mesmo dia que eu vi, eu comecei a estudar. Foi até quando eu descobri seu canal, mas eu comecei a estudar e fiz meu primeiro filtro naquele dia. E de lá até hoje eu não parei. Eu acho que já são mais de 150 filtros produzidos entre os meus e dos clientes. Caramba, 150 filtros é bastante coisa, hein? E como que Sim, foi o seu sim. primeiro trabalho remunerado? Então me conta, na verdade, os dois, né? O primeiro que você teve na agência e também o primeiro que você teve na sua própria agência. Na verdade, o primeiro trabalho remunerado que eu fiz foi para fora, não foi dentro da agência, porque ele fazia parte do meu escopo de trabalho. Então, eu comecei a criar para alguns criadores de conteúdo. Eu fiz algumas parcerias e depois que eu ganhei algum certo reconhecimento entre eles, eu comecei a cobrar para alguns. E depois disso, algumas marcas me conheceram, porque eu fiz parceria com alguns influenciadores que tinham reconhecimento entre as agências e já eram pessoas de agência. E hoje eu vejo que é o jeito mais fácil de conseguir trabalho com filtro, que é dentro de agência. Foi para o São Paulo Fashion Week, o primeiro trabalho remunerado, mas depois eu criei para outras marcas, como Bradesco, Samsung, James Delivery, diversas marcas. Bom, eu vi que você falou bastante aí sobre parceria. Eu queria saber um pouco mais, assim, você que já teve várias parcerias aí de sucesso. O que você considera que é uma parceria de sucesso? Quando você acha que é uma parceria que não é algo agradável, que não vai te fazer bem, que não vai te trazer o resultado que você espera? Hoje eu vejo que uma parceria de sucesso é uma que você escolhe de uma maneira muito estratégica. Então não adianta você fazer parceria com todo mundo e não ter nenhum resultado. O que já aconteceu comigo, de eu fazer umas duas parcerias que eu não tive resultado nenhum e hoje me arrependo. Mas é bom para a gente ter experiência. A pessoa me divulgou, enfim, fez o que estava combinado, mas no fim não era o público que eu esperava, que chegou até mim, não atingiu ninguém e não converteu. Então isso é uma parceria bem falha, assim. Mas algumas, como eu falei, eu fiz com pessoas que são realmente desse meio da comunicação, que tem marcas acompanhando e como a minha vida é dentro de agência, eu consigo identificar esses perfis. Então, eu tive uma certa facilidade em chegar até eles e conseguir essa parceria, porque hoje em dia todo mundo quer filtro e quando a pessoa tem a oportunidade de não pagar e ser uma parceria, algumas aproveitam, algumas não acham interessante. Mas eu tive a sorte das que eu fui atrás quererem, ou também fui consultado e procurado por algumas pessoas e que eu considerei interessante, acabei fazendo essa parceria. E hoje eu não faço mais, mas deu super certo e, assim, recomendo para quem está começando. Então, nem sempre a parceria é algo que vai dar certo e nem sempre vai ser algo que você também só vai dar o filtro para a pessoa e não vai receber nada em troca. Mas o importante é que você saiba identificar quando você vai ter aquela mutualidade, né? Você vai receber algo em troca e quando não vai te trazer nada, só trabalho e enfim, é isso. Bom, e já Sim. falando já com essa parte de engajamento e
de trazer resultados, eu queria saber também qual é o seu filtro com maior visibilidade. Não precisa falar números, né? A gente às vezes fica perguntando sobre números, mas eu queria saber algo próximo do que o seu filtro já chegou e qual o nome desse filtro também. Hoje o meu filtro com maior visibilidade é o Now 2.0, que é o que tem a data e o dia da semana, a data na hora e o dia da semana na tela, e um filtrinho de cor. Mas ele hoje tem alguns bilhões assim de impressões, e tem alguns outros filtros também, como o Moment e o Routine, que também são filtros com bastante acesso. E esses são os que eu tenho mais, não orgulho, mas assim, os que me deram mais retorno e mais visibilidade nesse mercado. E aí essa questão do orgulho também, essa é outra pergunta. Qual que é aquele filtro que mais te traz orgulho, que você mais gosta, que você se sente bem, que você sempre utiliza ele, que você fala, cara, esse aqui é o filtro que eu mais tenho a felicidade de ter? Então, eu acho que é uma variação desse Now 2.0, só que eu dei uma estilizada um pouco diferente e não coloquei texto, não coloquei nada, é só o filtro de cor mesmo, e que quase ninguém usa, assim, não tem tantos acessos quanto o outro, mas ele chama Brown Sugar. É só a cor, porque é o que, para mim, é o mais prático e o mais usável no meu dia a dia, então eu acabo usando mais ele, que eu acho que fica bem a cor e, enfim, e é o que eu mais gosto também. Eu também gosto muito do Chromatic Dust, que é um que tem tipo um RGB, meio assim, não sei o nome, esqueci. Ele é RGB Shift, né? Isso, e tem umas opções de cor que eu gosto bastante também. Então seus filtros são mais focados para essa parte de loot, né? Essa parte de efeitos e simulações de câmera, né? Com data, hora e coisas do tipo. Sim, bastante, mas alguns têm... Quando eu tenho uma ideia diferente, tipo quando eu fiz o da Avenida Brasil, até a menina da novela usou a Nina, que é a... Que eu tenho um igual também. Sim, acho que a gente se conheceu bem na época desse filtro. Uhum. E uma vez eu fiz um que simulava uma live do Instagram, mas a maioria dos meus são com base em cor ou com base em data. E como o Now 2.0 teve esse reconhecimento todo, eu fiz algumas variações dele com base em rotina ou base em alguns momentos, então também deram muito certo. Legal. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta sobre o curso. Você é um aluno do curso, já tem bastante tempo que você entrou, você é da primeira turma. E eu queria saber como você acha que o curso Spark Pro te ajudou, o quanto ele foi importante para você na criação, qual a diferença que ele fez para você? O curso foi bastante importante para reorganizar o meu processo criativo, porque quando eu entrei no curso eu já sabia fazer os filtros, só que eu ia fazendo e aprendendo por demanda e eu não tinha um conhecimento tão técnico quanto eu passei a ter depois de fazer as aulas do curso. Ainda não terminei, porque eu preciso fazer as aulas novas, mas as aulas até onde eu fiz me ajudaram muito a ter essa tranquilidade, né? Essa tranquilidade para ter segurança do que eu tô fazendo, sabe? Uhum. Porque antes eu acabava sempre tendo que procurar, entender o que estava acontecendo. Enfim, tinha funções que eu não conhecia porque ainda não tinha usado e que eu passei a conhecer e eu comecei a usar e não paro mais, mas foi bastante importante para reorganizar meu fluxo criativo, meu fluxo de trabalho dentro da área de filtros. Bom, Felipe, a nossa entrevista está chegando ao final, mas eu quero agora deixar um espaço para você falar um pouco de você, sobre a sua empresa, como que as pessoas podem te conhecer, como que elas podem te contratar. Então, se tiver alguma empresa interessada no tipo de filtro que você é especializado e que você indiscutivelmente é muito bom, como que ela pode entrar em contato com você? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, gostei bastante dessa conversa, mas quem quiser fazer algum filtro comigo ou com a minha empresa, pode entrar em contato com o meu Instagram, que o Tracklist vai deixar aqui embaixo. Tem meu site também, que é felipearantes.com/filtros, e só mandar um e-mailzinho lá, ou no meu Instagram também tem uma linha de jobs, que aí vocês podem ver todos que eu desenvolvi para várias marcas.
No site também tem bastante isso. É só mandar um e-mail ou uma DM que eu respondo assim que possível. E a gente conversa para fazer um filtro massa para você ou para sua empresa. Bom, Felipe, eu quero te agradecer agora por você ter participado. Eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o meu convite e ter contado um pouquinho da sua história e também dos seus filtros de como você atingiu o momento que você está hoje, né? Tanto na criação de filtros quanto no alcance que você tem hoje e o quanto os seus filtros são reconhecidos. Então, obrigado, eu estou muito feliz de você ter participado. E, bom, galera, é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E também escreve um comentário aqui falando o que vocês acharam, caso vocês queiram saber de mais alguma coisa. Então é isso, valeu galera, falou e até o próximo vídeo.